Bueno, es para mí un gusto y un placer presentar a Edson Rivero Álvarez, quien hoy nos va a hablar en el seminario de álgebra homológicas y hierbas afines de la Universidad de Buenos Aires. Y esta visita efectivamente en la ciudad de Buenos Aires, así que por favor, Edson, adelante. Bueno, muchas gracias, Hipólito. Eh, es un placer muy grande estar acá para hablar para el grupo en Buenos Aires. En esta charla voy a hablar sobre algunos aspectos homológicos de las álgebras de representação, vamos chamar de álgebras de representação hereditária. Y bueno, antes de definir estas álgebras, el contexto, como ellas están en un contexto de las álgebras de la dimensión de representación, voy a hablar un poco sobre esto, sobre la dimensión de representación para motivar eh, la definición de estas álgebras de representación hereditaria. Y la dimensión de representación fue introducida por Auslander en los años 70. Y podemos dizer que o objetivo nesta época era estudar o quão lejos ou quão cerca está uma álgebra de ser de tipo de representação finita. E, e por que isto? Porque quando miramos a definição de dimensão de representação é o ínfimo da dimensão global del anillo de endomorfismo de los módulos que são generadores e correneradores. E, bueno, e um módulo é generador-correnerador quando os indecomponíveis projetivos e os indecomponíveis injetivos, ou descendo desta forma cá, estão em ADM. Então, e um módulo que realiza esta dimensão, la REPDIM, ou seja, um módulo que satisfaz esta igualdade, é conhecido como generador de Auslander. E, bueno, em el caso em que a álgebra A é semisimples, esta dimensão de representação é zero. E se A não é semisimples, então a dimensão de representação é maior ou igual a 2. E o resultado que permitiu fazer esta interpretação que a dimensão de representação mide de alguma forma quão lejos está uma álgebra de ser de tipo de representação finita, é o seguinte resultado. A dimensão de representação é menor ou igual a 2 se solo se A é de tipo de representação finita. Então, esse é o resultado que motivou esta interpretação. Ou seja, é a inspiração para chamar de dimensão de representação. Bueno, no caso em que as álgebras são
se hayas una álgebra hereditaria de tipo de representação infinita, se sabe que a dimensão de representação de la álgebra é 3 e que coincide com a dimensão global. Opa. Bueno, nesse trabalho, que é um trabalho com Clésio Braga, de la Unioeste, com Eli Wagner e com Sônia Trepodi, nosso objetivo é fixar el generador, este generador cogenerador, e estudar as álgebras que têm dimensão global igual a 3, que chamaremos de álgebras de representação hereditária. Bueno, se tomamos, por exemplo, em el caso de las álgebras hereditárias, por exemplo, se tomamos a álgebra Ka2, onde A2 é este carcá, e neste caso, a dimensão global desse anillo de endomorfismo é 2. E se cambiamos um pouco mais, se tomamos Ka3, por exemplo, já temos que a dimensão global é 3. Ou seja, dentro da mesma classe, e são álgebras de tipo de representação finita, podemos ter este tipo de dimensão global. Um estudo mais específico sobre el anillo de endomorfismo de generador-corregenerador solo para as álgebras hereditárias. Isso está hecho por Ringel em um trabalho que se chama por Drabe e Ringel, em um trabalho que se chama The Global Dimension of Endomorphism Ring of a Generator Cogenerator for a Hereditary Arting Algebra. Bueno, se mirarmos, que podemos dizer então sobre esta classe de álgebra? Se mirarmos, por exemplo, para a teoria que foi hecha sobre a dimensão de representação, esta teoria já nos dá o seguinte resultado. São equivalentes. Uma álgebra A é de representação hereditária, se solo se para todo objeto indecomponível e que não é projetivo ou injetivo, ou soma de projetivo com injetivo, existe uma
A más de A aproximación à derecha, que vou chamar assim, P0 projetivo e 0 injetivo, para M, tal que o núcleo é projetivo. E isto é equivalente também a dizer que para todo M indecomponível e, e que também não está nesta classe de módulos, o núcleo da aproximação minimal à direita é projetivo. Bueno, isso também é equivalente se tomarmos a aproximação. Podemos tomar um objeto qualquer que é indecomponível, que não é projetivo e injetivo, e também é equivalente a dizer que existe uma aproximação à esquerda. Uma A de A mais de A aproximação à esquerda, tal que o conúcleo seja injetivo. E o último item é a versão minimal, acá. Então, como um primeiro resultado para as álgebras de representação hereditária, temos isto, que é uma interpretação de los resultados que foram hechos para a dimensão de representação. Bueno, se intentamos mirar, como eu já disse antes, para as álgebras hereditárias, então, de tipo de representação infinita, essas álgebras são de representação hereditária. Se intentamos mirar uma outra classe de álgebra um pouco mais larga que esta, por exemplo, as álgebras quase tiltides, que não são tiltides, e miramos a dimensão global deste anillo, o que dá para dizer é que a dimensão é menor ou igual a 4. Ou seja, aí dentro pode haver uma classe de álgebras de representação hereditária. Eu vou e, em particular, estas álgebras, que são quase tiltides e não tiltides, têm esta propriedade. Então, eu vou falar há resultado que logramos fazer, pero antes que logramos fazer metendo esta hipótese acá em la classe de álgebras de representação hereditária, pero antes não quero olvidar de dizer o seguinte: uma pergunta natural é se as álgebras de representação hereditária têm dimensão global limitada. O Eh, exemplo que diz Perdón, como? Exxon. Sí, y las inclinadas, las tilted, o sea, que las tilted propiamente dichas, ¿tenés algún resultado en ese sentido? Sim, sim, eu vou falar ao final sobre as tildes. Ah, perfecto. Temos condições para que seja de representação hereditária. E então, a pergunta antes é se as álgebras de representação hereditária se pode haver um limitante para a dimensão global. E não, porque este exemplo acá, com o ideal alfa quadrado, alfa beta,
Esta álgebra tem dimensão global infinita e é de representação hereditária. E não é difícil de ver porque esta é uma álgebra de tipo finito. E se tomar Carcade e Auslander-Heiten, vai ver facilmente que como se construi lá estas as aproximações que estão acá neste teorema. Então, esta álgebra é de representação hereditária. Bueno, e então, o resultado que logramos provar é o seguinte: se A é de representação hereditária, e com esta hipótese podemos dizer duas coisas: que A é quase tilted ou que se a dimensão projetiva de um módulo indecomponível e a injetiva é 2, então a dimensão projetiva de tal menos x e a injetiva é 2. Então, este resultado permite, com esta hipótese, permite dizer que a dimensão global ela barra para menor ou igual a 2. Para este caso de las álgebras de representação hereditária. Bueno, agora, antes de seguir com outro resultado que gostaria de falar sobre a relação destas álgebras com as álgebras torsionless. Torsionless finite. Bem, então, deixe-me primeiro apresentar o que são estas álgebras. Decimos que um módulo M é torsionless se for submódulo de um módulo projetivo. E uma álgebra A é torsionless finite finite se existem somente um número finito de classes de isomorfismo de indecomponíveis torsionless. Bueno, entonces esta es la definición. Es torsionless finite si só temos um número finito de indecomponíveis que são torsionless. Há uma caracterização que foi dada por Ringel para esta classe de álgebra que diz o seguinte: A é torsionless finite se solo se existe um módulo fiel, fiel em inglês faithful, não sei como é em espanhol isto, um módulo Igual, fiel, como?
De la misma manera, fiel. Ah, de la mesma. Ok. Existe um módulo fiel M, que quer dizer que o anulador é zero deste módulo, tal que a subcategoria dos módulos correnerados por M é finita. Então, essa é uma caracterização de Hingel para esta classe de álgebra. Bueno, Hingel estudou essa classe de álgebra com tinha o objetivo de estudar a dimensão de representação. Que álgebras são torsionless finite? Por exemplo, as álgebras com radical quadrado zero. Também as álgebras que são conhecidas como minimal representation infinite. Estas álgebras são álgebras de tipo de representação infinita, pero qualquer quociente destas álgebras, quociente próprio, então A é uma álgebra de tipo de representação infinita e qualquer quociente próprio de A é de representação finita. Todas essas álgebras são torsionless. Bueno, las hereditárias é fácil de ver. Que mais? Las right-glued álgebras. Estas álgebras são álgebras que a dimensão projetiva é 1 para quase todos os módulos indecomponíveis. Bueno, o que logramos provar para as álgebras de representação hereditária é o seguinte. Toma então uma álgebra A de representação hereditária. Então, podemos dizer que se tomamos um módulo que é generado por los injetivos e é indecomponível, pero não é tomando de projetivos, este tipo de módulo é o syzygy de um projetivo indecomponível. E, de forma dual, se tomamos um módulo que é correnerado pelos projetivos e que é indecomponível e não é projetivo, estes módulos são syzygy de injetivos para algum injetivo indecomponível. Então, com estes resultados, é possível dizer que A é torsionless finite. Todos os módulos que são generados pelos acá generados por correnerados por projetivos são deste tipo acá, então com isto se prova exatamente a definição de torsionless finite. Então essa classe de álgebras de representação hereditária são torsionless finite.
Uma parte também importante que hicimos neste trabalho foi estudar um pouco as condições suficientes em termos de subcategorias. Condições suficientes para poder dizer que a álgebra é de representação hereditária. Para isto, vou utilizar a seguinte notação: chamar assim os módulos indecomponíveis que têm dimensão projetiva menor ou igual a 1. E, de forma análoga, definimos os injetivos. E podemos dizer que se uma álgebra é de representação hereditária, então os indecomponíveis que estão no núcleo del funtor Ronde A, todos os módulos têm dimensão projetiva menor ou igual a 1, e os indecomponíveis que estão em el núcleo del funtor. Edson, hay ¿Sí? una pregunta de Edu. Dedu? Eh, sí, te pregunta si estás diciendo que las álgebras de representación hereditarias en este caso son CCG finite. CGG finite? Sí, Que são estas álgebras? supongo que deben tener una cantidad finita de módulos que son CCG de algo, Aham. pero vos estás diciendo que son CCG de proyectivos o Se inyectivos. todos, se todos os que são generados, Submódulos claro, submódulos de proyectivos, tienen se una todos cantidad os que finita. são generados por os injetivos, Pero en particular hay una cantidad finita, claro, de submódulos de proyectivos, ¿no? sim, sim. Entonces sí. Ah, não sabia que é uma outra classe de álgebras, então. Me Pero parece no, que sim. ¿no sería equivalente? O sea, porque los CCG son submódulos de proyectivos y son los torsionless son los submódulos de proyectivos, ¿no? Uhum, sim. Claro, al parecer se la llama también CCG finite. Puedes desmutearte, Edu, si querés, y explicar. Ah, Eu, eu queria Acá dizer temos. torsionless, é isso. Torsionless Como? finite, é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é torsionless finite. Então está Sim, dizendo que as álgebras de tipo de representação hereditária são todas torsionless finite. sim. E Todos vice-versa. torsionais finite. E vice-versa. Se é torsionless finite, é de representação hereditária ou não. Uhum, uhum. Deixa eu ver. Talvez não sei. Não, porque as de tipo de representação finita não precisam ser de representação As hereditária. álgebras hereditárias, sim. Exatamente isso que eu ia dizer. As álgebras hereditárias é um caso particular de torsionless finite e, e nem todas as hereditárias são de representação hereditária, como eu já dei um exemplo quando eu comecei a falar. Sim, 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 sim. Já entendi, já entendi. Não é equivalente. No, no. Tá bom, tá bom, não é equivalente. Tá bom. Então, se a álgebra é de representação hereditária, estas são condições necessárias para que seja de representação hereditária. Ou seja, o núcleo deste funtor está só tem módulos de dimensão projetiva menor ou igual a 1 e deste outro de dimensão injetiva menor ou igual a 1. E então, o que podemos dizer sobre
Sobre estas álgebras, uma condição suficiente, se tomamos A, uma álgebra de Artin, e os indecomponíveis que estão no núcleo deste funtor, se tem dimensão projetiva menor ou igual a 1, e o suporte. Os que estão em el suporte, quero dizer, os que não estão em el núcleo e que não são projetivos, que estes acá estejam, sejam generados por dA, e que os módulos que não têm dimensão injetiva menor ou igual a 1, que estes sejam todos projetivos. Então, neste caso, A é de representação hereditária. Bueno, por el momento tenemos estas condiciones suficientes para poder decir que es de representación hereditaria. Ahora, antes de apresentar um outro resultado das álgebras de representação hereditária, quero mirar um pouco dentro da classe das quasi-tiltides, pero antes necessito introduzir algumas coisas. As quasi-tiltides de tipo canônico. Que são estas álgebras? Bueno, primeiro que é uma álgebra quasi-tilted. Uma álgebra quasi-tilted se esta álgebra é anillo de endomorfismo, T é um tilting, A dentro de uma categoria hereditária H, e decimos que isto acá é a definição de quasi-tilted. E decimos que A é tilted quando se passa esta definição que de arriba, pero H é categoria de módulos de uma álgebra hereditária. Em geral, a categoria de módulos de uma álgebra hereditária, sabemos que se particiona com uma parte onde estão os módulos pós-projetivos, ou seja, todos os módulos nesta parte são trasladados em alguma ordem, trasladados de Landerheiten de projetivos indecomponíveis, e é uma parte da categoria que não tem ciclos. Há uma parte de módulos regulares, ou seja, é uma categoria onde os módulos não têm os módulos têm trasladado de Landerheiten para todas as ordens, e acá são os módulos pré-injetivos. Estou não sendo muito preciso na definição, só para dar uma ideia, porque o que eu quero é introduzir qual é a definição de, de álgebra conciliar. Então, se CH é de representação infinita e TH é pós-projetivo, então A é chamada conciliar.
Ou seja, pode ser acá pré-injetivo também. Se é um ou outro, não os dois. E de uma forma general, se a álgebra é quase tilted, acá no caso tilted, então para a álgebra quase tilted em general, se tomamos T em la parte dos vector bundle, porque a categoria hereditária, neste caso, pode separar-se como vector bundles e uma parte de módulos de objetos de comprimento finito. Então, se tomamos T nesta parte acá, estas álgebras também são chamadas Concilied Canonical Álgebras. Bueno, e antes de decir el resultado, yo voy a decir un poco sobre las componentes del carcas de Oslanderheiten de estas álgebras quasi tilted. Ah, Hipólito, quanto tempo eu tenho? Já são 9:56. Unos 20 minutos más, sí. Ah, está bem, Edson, sí. está bem. Então, se, to se tomamos uma álgebra quase tilted, uma componente do quiver de Oslanderheiten, e uma álgebra quase tilted que contém um ciclo, acá contendo o ciclo, estou falando da componente, ok? Contendo o ciclo lá componente. Isto acá é tubo semi-regular. E o que quero dizer com tubo semi-regular? Eu vou fazer um dibujo para dar uma ideia de como são. Porque se tomamos um módulo indecomponível neste tipo de componente, podemos tomar o transladado de Oslanderheiten deste módulo, que é outro indecomponível. Acá temos um indecomponível e seguimos fazendo isto. Temos transladado 2 hasta transladado R e em um certo momento em los tubos este vuelve a ser X. Acá também. Ou seja, a estrutura desta componente de Oslanderheiten de um tubo é assim. Todos os módulos, há um período que decimos R, onde todos os módulos, estes são os tubos estáveis, tá bem? Todos os módulos têm o mesmo período, ou seja, a partir de transladando R vezes, volve a ser o mesmo objeto para todos os módulos acá. Temos um raio onde todos acá são epimorfismo e o término do meio
sucesiones de Auslander-Heiten tienen no máximo dos indecomponíveis e tem um solo para os módulos que estão acá, onde chamamos de la boca del tubo. Isso são os tubos estáveis. Os tubos semiregulares é uma espécie de tubo onde pode haver projetivos ou injetivos. E a estrutura é um pouco distinta. Por exemplo, acá temos um raio infinito de módulos estáveis, X, Y1, Y2, etc., onde hacemos R vezes e aparece acá novamente este raio. Para o tubo, um tubo, por exemplo, que tem injetivos, o comportamento é mais ou menos assim. Temos, eu vou dar só uma ideia do dibujo sem muitos detalhes técnicos, tá bem? Você tem R módulos indecomponíveis, trasladamos R vezes, opa, não necessita ser o mesmo R, então acá é S. Acá também tem solo um término del meio e os outros dois términos del meio. Pero quando trasladamos R vezes, esta parte acá se cola acá. E depois trasladamos R vezes e acá se cola tal dos R, etc. Ou seja, esta parte se cola com esta parte acá. Quando hacemos. E acá, mira, são todos estáveis à esquerda, porque vou sendo ele trasladado à esquerda. Chega acá, posso fazer ele trasladado à esquerda. Pero acá não necessariamente é estável à direita, pode haver injetivos acá. Então, em geral, um dibujo que se hace deste tipo de é alguma coisa assim. Como se esta parte acá é esta acá. E aí temos um tubo. Esta é a parte estável, à esquerda. Então, este tipo de componente pode aparecer em uma álgebra quase tilde. Toda a parte que tem ciclo é tubo semi-regular. E, e que são componentes semi-regulares? Componentes semi-regulares são componentes que não contêm ambos projetivos e injetivos. Então, pode não haver nem projetivo nem injetivo, que é o caso de tubo estável, ou pode haver solo projetivo ou solo injetivo. Então, são componentes, por exemplo, as álgebras hereditárias, que são TAME, que é um caso particular de quase tilted. Temos a parte que só contém projetivo, a parte, uma componente que só contém projetivo, uma família de componentes estáveis que, quando tem ciclo, são tubos estáveis, e uma parte que só tem injetivo. Bueno, um dos resultados que hicimos é o seguinte, teorema. Se A é uma álgebra de representação hereditária, toma A uma álgebra de representação hereditária. Se A
é Time quase tilted de tipo canônico. Então, A é Time conciliar. Bueno, una de las características destas álgebras Time conciliar e que logramos aprovar é que não vai aparecer nestas álgebras que são de representação hereditária este tipo de tubo. Então, este resultado é um resultado que utilizamos fortemente as propriedades do carcas de Auslander-Heiten destas álgebras. Bueno, e o último resultado, que é um pouco mais técnico para as quase tilted, é o seguinte. Se toma A, uma álgebra tilted, ou seja, é anillo de endomorfismo de um tilting TH. Vou tomar acá um subconjunto de los vértices, porque estou suponendo acá que, bueno, que esta álgebra é KQ por I, tendo uma representação por um carcá. Então, vou tomar acá o conjunto dos, não sei como dizer, possos, sync, em inglês, em QH. Ou seja, tomamos os postos aí e chamo de R os vértices tal que os projetivos pertenecem à soma del tilting que aparece acá. Bueno, y voy a chamar de I los correspondientes, la soma de los injetivos para estes mesmos vértices que correspondem, que estão acá neste conjunto. Então, as condições suficientes para que a álgebra seja de representação hereditária é que temos que este conjunto dos postos estejam em R, que seja os correnerados por el transladado de T sejam os somandos del transladado de tal T, e para todo I que não está em R, se tomamos esta A de T mais I aproximação de IH, então o núcleo está em ADT. Com estas hipóteses, temos que A é de representação hereditária. Ou seja, é uma parte muito técnica para as álgebras tilted, são as condições para que tenhamos sempre álgebras de representação hereditária. Bueno, são estes os resultados que obtuvimos nesse trabalho com Sônia, Clésio e Eile, e creio que é todo o que gostaria de dizer. Graças. Muchísimas gracias, Edson. ¿Hay alguna pregunta o comentario?
Bueno, yo tengo varias preguntas. Primeiro, uma pergunta que gostaria de saber era o que pode dizer das álgebras de representação hereditária que são de tipo de que são de tipo de representação infinita e que tem dimensão global infinita. As de dimensão global infinita, especificamente. Isso. Pode dizer alguma coisa. Além Esse é do que já dissemos, que está neste primeiro resultado, no mais, além disso, no, podias volver ao primeiro resultado que eu, como a primeira vez que lo veio. porque este primeiro resultado, ele disse uma classificação general para todas as álgebras de representação hereditária, ou seja, Ah, vós toma qualquer módulo já entendi. indecomponível, logra Entendi. aproximar Será, projetivos. será que, entendi. Será que isso implica alguma coisa em la potência do radical infinito que te dá zero? Por exemplo, será que não é radical infinito ao cubo te dá zero? Eu tenho isso, eh, não sei porque, minha intuição diria que é radical infinito ao cubo dá zero, mas não sei. Radical cubo da categoria, não? É o radical cubo, pega o radical infinito e elas têm consigo, por exemplo, nós sabemos que o radical infinito tem ao cubo que dá zero. O Aham. radical infinito é nilpotente e o grau de nilpotência 3. E quando Então, vos habla gostaria de isso, saber está o radical esse, infinito da categoria é zero. da categoria. Não, Ao eu digo, cubo. é isto ao cubo. Se o radical infinito é zero, ou se o radical quadrado é zero, isso é equivalente a ser tipo de regressão finita. Uhum. Mas eu não sei porque tenho a intuição de que essas álgebras, a intuição, só pode ser que esteja completamente errado, de que essas álgebras que estão tratando têm a propriedade de que o radical cubo infinito dá zero. Sim, sim. Tenho uma intuição Esta que diga, parte não tenho intuição, precisaria de estudar isso para ver se satisfaz essa propriedade. Pero vos disseste que las que têm radical cubo igual a zero são, não, mas são tem como os filhos Consegui, têm. tem, Não digo tem. que as é, semiconsílides têm essa propriedade. tem essa propriedade. E E, na verdade, num trabalho com Flávio e com Skovronski, de muito tempo atrás, nós estudamos um pouco das álgebras que têm radical, que isso aí dá zero. Ok. Tem um paper muito antigo, quando Uhum. fizemos, eu já nem se me pediram para fazer as coisas desse paper, eu já me olvidaria completamente, teria que estudá-la novamente. as álgebras Realmente estudamos isso. hereditárias selvagens, elas não satisfazem isso. As Ou álgebras, satisfazem? Não, não eu satisfaz. acho que não. Não, Não não. satisfazem. Então, as Não hereditárias satisfaz. selvagens Ah, são de representação hereditária. tem razão. Uhum. Tá. Tá certo. Então, Então, de isso forma mostra que não geral, é isso. podemos dizer Coloque, que não coloque é. que ela seja mansa, a álgebra. Coloque a hipótese de que a álgebra seja mansa. E, bueno, E aí, talvez. E E talvez. além de tudo, será? talvez. Porque, não sei se perceberam, pero essa classe de álgebras, assim, tem. De maneira alguma que uma que seja derivada. Como? Perdão, Edu, não, não escutei.
¿Aló? ¿Aló? Mm. ¿Perdimos a Edu? Sí, sumiu, Edu. Bueno, Mm. Perdi la conexión. sí. Ahora Ah, sí. ¿qué estaba diciendo? Que essas álgebras não são para nada cerradas por equivalência derivada, para nada. Se uma álgebra tem essa propriedade e uma derivadamente equivalente, não tem por que ter essa propriedade, para Mm. nada. Verdade? Ujú. Eu creio que No, no. é porque senão todas as filtros seriam, Ujú. nem todas as. Então não é verdade, tá certo. Tá bom. Ni en Tá bom. todas en concilios, son más pocas. É, Entonces, tá bom. Tem razão. Uhum. Enfim, uma coisa que eu perguntaria é se por acaso isso implica, mas aí é por causa que minha obsessão por a conjectura de Hahn é se essas álgebras não que vejo alguma ligação. Se essa álgebra tem alguma razão pela qual a conjectura de Hahn for verdadeira para. Mm. oh, A finitística deve ser verdadeira, né? Porque tem um número finito não tem um número finito de, De não é Sijiji? de. Então, a finitística vale, né? ujú, A finitística ¿Dónde está vale. el Agora, não sei se resultado? vale. sí. Acá. Torce ou Lespart. Se é Lespart, então vale a finitística. Pronto. Ah, Então, a dimensão finitística é finita. Mas tiene será que isso. buenas propiedades, pero todavía no tenemos una clasificación así. Tem boas propriedades, mas ao mesmo tempo é muito restritiva, né? Verdade? Sí, Elas são sí. hipóteses bem fortes. Tá bom, Graça, foi boa charla. Gostou bastante. Dá vontade de começar a trabalhar nisso. Ujú. Gracias. Muy linda charla. Una pregunta más que yo tenía respecto de las álgebras inclinadas en general, entonces tampoco tienen una clasificación para para todas las inclinadas. No. Sí, Ah, no. ta, ta, ta. Ah. Bueno, voy a dejar de grabar.